Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Bem-vindo ao Bibluscast, Papo de Bíblia. Este é o terceiro episódio do nosso podcast e hoje, Jean, nós vamos bater um papo bem legal sobre um tema muito interessante que vai ajudar esse amigo internauta, essa amiga internauta que está nos acompanhando, não é isso? É isso mesmo. A paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? É um papo muito interessante realmente que nós vamos debater aqui, porque eu creio que realmente vai edificar a sua vida. É isso aí. Hoje nós vamos conversar sobre história e cultura judaica nos tempos de Jesus. Nós vamos, através do nosso bate-papo aqui, tentar entender, obviamente que em linhas gerais, o que é o pano de fundo do Novo Testamento. Se você quer de fato mergulhar com profundidade nas Escrituras, você não pode perder esse episódio. Quero lembrar você também que ainda que não se inscreveu no nosso canal, olha, nós já passamos de 1.500 inscritos no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha e o seu comentário. Envia para alguém os podcasts, os episódios. Esse é o terceiro, tem 2 episódios assim muito bacanas, um falando sobre Charles Spurgeon e o outro só sobre pregação. Então está extraordinário, você não pode perder, tá bom? Nos ajude aí, porque a sua interação, a sua contribuição, ela é preciosa, valiosa demais para nós. Então vamos lá, Jean, vamos começar? Vamos começar. E para dar introdução nesse papo que é muito interessante, porque a Bíblia ela está cheia de relatos sobre realmente a cultura judaica, porque foi de onde Jesus veio. Pastor, para a gente dar início nesse assunto, quais eram os povos que viviam na Palestina na época de Jesus? Qual era o contexto histórico daquela época? Então vamos lá. Antes de nós respondermos propriamente essa pergunta, Jean, talvez alguém pode se perguntar assim, começou a assistir o episódio agora e se pergunte: qual a importância de estudar a história e a cultura judaica do período bíblico? Você precisa entender, eu fiz questão de trazer a Bíblia aqui, você precisa entender que a Bíblia ela foi escrita tendo um pano de fundo, tendo uma cultura, tendo um contexto. Eu costumo dizer, Jean, que a Bíblia ela tem o seu entorno. Então, qual é a importância de entender a história e a cultura judaica, especialmente dos tempos de Jesus? Sem conhecer isso, você dificilmente compreenderá com profundidade alguns relatos bíblicos. Então, é fundamental que, através dos estudos da história e da cultura judaica, o estudante ele terá, obviamente, um entendimento maior sobre as Escrituras Sagradas. Então, esse é o primeiro passo. Ele terá uma compreensão melhor e mais profunda do texto sagrado. Agora, quando você faz essa pergunta, e essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente infelizmente acaba lendo com as lentes de agora. E a gente vê lá as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas se passando em alguns cenários que nós chamamos hoje de Palestina. Naquela época não era esse o nome, Palestina é um nome recente, né, que foi dado àquela região. Então, quando a gente lê as histórias bíblicas, o Novo Testamento, os relatos dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, nós temos em mente, muitas vezes, aquilo que os estudiosos chamam de anacronismo, que é quando você lê a Bíblia com as lentes da cultura de agora e com a mentalidade de agora. Quando a gente fala dos povos daquela região, a primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui é desmistificar algo que poucas pessoas sabem. Você sabia, Jean, que na Palestina, nos tempos de Jesus, haviam no máximo, naquela região toda, no máximo 2 milhões de habitantes? Só 2 milhões de habitantes? Comparado a hoje em dia, é pouca gente. 2 milhões de habitantes, se você for a Campinas, você tem uma cidade que é uma grande metrópole, que é quase 1 milhão de habitantes, se não tiver mais. Então nós estamos falando de uma região, em termos de população, um pouco maior do que Campinas. Uma região cuja habitação era, em sua maioria, judeus,
você tinha também uma grande quantidade de samaritanos, idumeus, moabitas, gregos. A Bíblia menciona uma região chamada Decápolis, que era uma região onde haviam 10 cidades gregas, e muitos gregos moravam ali. E você também tinha alguns povos mistos naquela região. Ou seja, era uma região habitada por judeus, samaritanos, idumeus, moabitas, gregos e pessoas que eram mestiços. Quando você olha para todos os relatos, a gente vê a Bíblia falando sobre multidões, a gente pensa com a mentalidade de hoje. E isso muitas vezes nos leva a interpretar o texto de forma equivocada. O que é interessante? É importante a gente salientar que dentre esses povos que habitavam essa região, a região que hoje nós chamamos de Palestina, você precisa ter em mente que, embora muitos judeus habitassem ali, milhares e milhares de judeus estavam espalhados pelo mundo neotestamentário. Por quê? Porque alguns anos antes havia acontecido a chamada diáspora. Então os judeus, eles se dispersaram por aquele mundo antigo e foram habitar em outros lugares. E agora, isso é tão importante porque quando os judeus eles foram dispersos pelo mundo antigo, eles levaram consigo a sua fé e as suas crenças. Então, cada lugar aonde eles se estabeleceram, eles começaram a professar o nome de Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E algumas pessoas, alguns pagãos, alguns gentios daquelas localidades onde esses judeus estavam habitando, começaram a ser atraídos para a religião judaica, aquilo que nós chamamos de judaísmo. Por que isso é importante? Porque quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que esses judeus da diáspora, que levaram consigo a sua fé, as suas crenças, eles fizeram nesses lugares prosélitos e simpatizantes. Quem que eram esses prosélitos? Eram pessoas que abraçavam a fé judaica. E também os simpatizantes. Quem eram esses simpatizantes? Os meio convertidos, aqueles que de alguma forma concordavam com alguns princípios do judaísmo, mas não com todos. Quando você lê o Novo Testamento, você vê alguns personagens que são retrato desse pano de fundo histórico. Exemplo, o centurião de Cafarnaum. A Bíblia fala que ele era um romano e que ele era um homem temente a Deus. Ele era um desses que fora atraído pelo judaísmo. Você tem também Cornélio, Atos capítulo 10, quando você lê lá em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 2, você vai ver que Cornélio, ele vivia numa região distante e ele também foi atraído para a religião judaica. Você tem também o mordomo de Candace. Lembra aquele texto de Atos 8? O mordomo da rainha de Candace, ele vai a Jerusalém para adorar, depois ele está voltando para casa. O Espírito Santo manda Filipe descer para a região, para o deserto de Gaza, para que Filipe pudesse pregar o evangelho para aquele homem. Agora, o que aquele homem, que era de uma terra distante, estava fazendo em Jerusalém? É porque lá haviam judeus que haviam sido dispersos para aquela região. Esse homem foi atraído à fé judaica e agora ele havia subido para Jerusalém para adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E agora Filipe está sendo instrumentalizado para falar de Jesus para ele. Então, dificilmente o leitor, Jean, da Bíblia, ele vai conseguir entender essas coisas se ele não tiver em mente qual era o cenário da população que habitava a Palestina. Então não existia lá só judeus. Você tinha lá judeus, samaritanos. Alguns estudiosos dizem que havia uma população de mais de 500 mil pessoas que eram samaritanas, que viviam na região de Samaria e nas outras cidades. Eram muitas pessoas. Aí você tinha gregos, idumeus, moabitas e romanos que vieram também a mando do império. Ou seja, era uma região com 2 milhões de pessoas e uma miscelânea, uma mistura de povos. Então isso é muito interessante, muito fascinante. E a gente percebe isso quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê alguns conflitos de guerra por conta disso, né? Dessa grande quantidade de tribos morando junto em um só lugar e há esse atrito e
e essa divergência muitas das vezes, né? É isso aí. E quando nós olhamos também para a cultura judaica, hoje em dia nós vemos um sistema de política que tem algumas coisas que pega como raiz do que tinha antigamente sobre o sistema de governo daquela época. Sim. Como é que era o sistema de governo na época de Jesus, na época que eu morava? Tem uma diferença muito grande para o sistema de governo de hoje? A influência que os governos tinham antigamente, nessa época, é a mesma influência que tem hoje? Como é que seria? Quando a gente fala de cultura, de história e cultura judaica, especialmente nos tempos de Jesus, que é os tempos do Novo Testamento, a gente está falando também sobre uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo, de entender as coisas. A forma que os judeus, nos tempos de Jesus, eles enxergavam as coisas eram bastante diferentes da forma que nós enxergamos o mundo hoje. E falando sobre essa questão política é fundamental. O que a gente, quando lê o Novo Testamento, precisa ter em mente, quem está nos assistindo aqui agora? Isso aqui faz toda a diferença quando você vai ler as Escrituras do Novo Testamento. Você precisa ter em mente que a Palestina, nos tempos de Jesus, era uma terra ocupada pelo Império Romano. Então, o Império Romano ele havia ocupado aquela região, subjugado aquela região, e aquela região era anexa ao Império Romano, ao vasto Império Romano. Gigante. Era gigante o Império Romano, e o Império Romano, então, havia conquistado aquela região. Agora, é tão interessante que o Império Romano ele tinha uma filosofia de governo que era inteligente. Porque geralmente os antigos impérios, quando eles subjugavam uma terra, eles destruíam qualquer tipo de autonomia que aquele povo que foi conquistado, ele possuía. Só que os romanos não faziam isso. Os romanos implantavam a sua visão, mas em certos momentos eles flexibilizavam. Foi isso que eles fizeram na região da Palestina, na Judéia, em Israel. Por quê? Porque quando os romanos dominaram aquela região, eles perceberam que aquele povo era um povo de uma convicção religiosa muito profunda e que não abririam mão das suas convicções religiosas. O que sabiamente o Império Romano faz? Ele dá uma certa liberdade religiosa para os judeus exercerem a sua crença livremente. Então, em outros lugares onde o Império Romano conquistou, havia ordens expressas de que o imperador deveria ser cultuado. Mas isso não funcionava na região da Palestina, porque o judeu ele jamais iria aceitar esse tipo de idolatria. Então o Império Romano vai flexibilizar a crença religiosa dos judeus. Ele vai permitir. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos tempos de Cristo, nos tempos de Jesus, a visão judaica sobre a política era de que Deus, Javé, era o rei que reinava de forma soberana. Então eles acreditavam que Deus estava acima do Império Romano e que o Império Romano, na verdade, era um instrumento do próprio Deus para governar aquela região. E é tão interessante isso porque a visão judaica acreditava que o governo de Deus era estabelecido por meio dos seus representantes. E aí vai surgir, dentro da política judaica, duas figuras extremamente importantes que aparecem com muita frequência no Novo Testamento. Estou falando do Sinédrio e também do sumo sacerdote. O Sinédrio, ele era aquela reunião de 70 homens respeitados da nação de Israel e que eles funcionavam como se fosse uma suprema corte, um supremo tribunal para julgar questões a respeito da lei judaica, da lei de Moisés. E a figura principal de autoridade para o judeu era o sumo sacerdote. E aí eu quero que você leia para mim, Jean, dois textos, na verdade. O primeiro texto que eu quero que você leia é o texto de João 18:31. João 18:31. João 19:11 primeiro. João 19:11. João capítulo 19, versículo 11. João 19:11 diz o seguinte: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha o que Jesus está falando para Pilatos. A frase de Jesus revela a forma dos judeus pensarem naquela época.
Jesus olha para Pilatos, porque Pilatos tinha dito para ele assim, olha, eu tenho poder de te absolver e te condenar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, não, amigão, nenhum poder te seria dado se meu pai não tivesse dado. Lembra o que eu disse no início, que os judeus acreditavam que Deus reinava soberano? Então, Deus estava acima do Império Romano? Então Jesus está deixando isso claro. Está demonstrando isso claro, exatamente. Agora, Atos 23 e o versículo de número 1, versículo de número 1 a 5. Quando Paulo, lá perante o Sinédrio, ele vai... Verso 2, lê o verso 2, 23, 2. Mas ao sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então, Paulo está ali perante o Sinédrio e quando Paulo começa a argumentar, o sumo sacerdote Ananias manda alguém dar um golpe na boca de Paulo. Verso 3. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá. Parede branqueada. Olha que interessante, isso aí era o xingamento da época. Era uma forma educada de será atribular. É isso aí, parede branqueada, cara branca. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandares ferir? 4. E os que ali estavam disseram, injúrias ao sumo sacerdote de Deus? Olha aí. Aí Paulo fala, você é um parede branqueada. Aí alguém fala assim, ei, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o sumo sacerdote. Agora, olha como o sumo sacerdote era visto como uma autoridade suprema. Olha o verso 5. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Olha só como o sumo sacerdote era uma figura de respeito. Paulo está ali perante esse sinédrio, o sumo sacerdote manda lhe bater, ele rebate, ele não sabia que era o sumo sacerdote, e alguém fala, ei, é o sumo sacerdote. Na mesma hora, Paulo reconhece o seu erro, e ele fala, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito na lei de Moisés, não dirás mal do príncipe do teu povo. Então você consegue entender como os judeus, eles tinham uma visão sobre a autoridade muito séria. O sumo sacerdote era a maior autoridade judaica, a maior autoridade judaica. Ele tinha poderes atribuídos a poderes políticos e religiosos fora do normal. Agora sim, e o sinédrio? Jesus mesmo quando foi crucificado passou pelo sinédrio, Paulo muitas vezes teve que enfrentar o sinédrio, Pedro também, João, os apóstolos na perseguição tiveram que passar pelo Sinédrio. O Sinédrio, como eu disse, era uma espécie de STF da época. A Suprema julgava as causas religiosas. E o Império Romano, que era o império dominante, ele permitiu, olha, vocês podem julgar questões religiosas, vocês aí têm a Suprema Corte de vocês e vocês deliberem. Só que tem um porém. O Império Romano não permitiu que o Sinédrio exercesse a pena de morte. Então o Sinédrio poderia julgar alguém, mas jamais poderia mandar executar uma pessoa. Apenas o Império Romano. Apenas o Império Romano poderia executar. Isso está na Bíblia? Está. João 18, que foi o texto que eu pedi para você ler. João 18, 31. João 18, 31 diz o seguinte. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Pilatos fala para eles, julga esse homem aí conforme a lei de vocês. Aí eles estão dizendo, não, a gente já julgou ele e a pena dele é a pena de morte. E não nos é lícito executar ele. Precisa do Império Romano. Precisa do aval do Império Romano. Então o Sinédrio, ele tinha uma certa liberdade, mas não possuía toda a liberdade. Né? Tinha um limite. Então, e por que isso é importante? Porque tem um texto específico da Bíblia que sem você ter esse conhecimento, você não consegue interpretar ele. Eu estou falando de João capítulo 8, da mulher adúltera.
Você lembra, Jean, no capítulo 8 de João, uma mulher é apanhada no próprio ato adulterando. Sim. Jesus está ensinando no templo e esses líderes chegam e jogam essa mulher aos pés de Jesus. E aí eles dizem, olha, essa mulher foi pega no ato adulterando e a nossa lei, Moisés, a lei de Moisés, mandou fazer o quê? Apedrejá-la. E aí, alguém lê o texto e fala assim, por que Jesus então vai, de uma forma muito sábia, absolver essa mulher? Uma das razões, Jean, pelo qual Jesus sabiamente absolve essa mulher, é que se ele manda executar, ele arrumaria um problema com o Império Romano. Porque essa era a função do Império. Ele não podia mandar executar ninguém. Muitas das vezes a gente lê sem entender esse contexto. Exatamente. Porque qual é a intenção de João ao relatar isso? A intenção de João é mostrar que a ideia desses líderes religiosos era colocar Jesus numa situação de perigo em relação ao Império Romano. Então eles estavam tentando de forma muito sagaz manchar Jesus em relação ao Império Romano e fazer Jesus praticar uma injustiça. Se Jesus manda executar essa mulher, Jesus agiria injustamente, porque não era lícito pela lei romana, ele não poderia fazer isso. Então veja, e aí nós podemos aplicar isso de várias formas, mas veja como que um texto ele é explicado por esse contexto histórico e cultural dos tempos de Jesus. Então é fundamental. É interessante também, tem um homem que aparece muito, um nome de um personagem político muito importante que aparece nos evangelhos. O nome dele é Herodes. Ele também aparece em Atos. É importante eu ressaltar aqui que não é o mesmo Herodes, tá? É um título. E o Herodes o Grande, ele era o grande governante da Palestina. E quando ele morre, aquela região ela meio que foi dividida e passada para os seus filhos. O Império Romano permitiu isso. Então não é o mesmo Herodes. O Herodes o Grande teve um grande papel e se tornou um título, né? Então isso é interessante também para quem vai ler o Novo Testamento levar isso em consideração. É muito importante a gente entender isso mesmo, né? Porque a política ela tem influência no mundo desde muito tempo, né? Não só na época de hoje, e principalmente naquela época que era a época de reinado, onde não tinha muita abertura para a questão democrática. Já pulando para outro assunto, nós percebemos que antigamente a questão do nascimento das pessoas tinha um ritual por trás. Como é que era, pastor, nos primeiros anos dos judeus, a questão que envolvia o seu nascimento, os primeiros anos de vida, como é que era naquela época para os judeus? Era como é nos dias de hoje? É interessante porque existiam alguns fatos interessantes quando nascia um filho no período do Novo Testamento. E eu quero mencionar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, quando nascia um filho nos tempos de Jesus, o direito de colocar o nome no filho pertencia ao pai. Então isso é muito importante a gente entender. Que hoje eu acho que mais é as mães que dão o nome. As mães que escolhem geralmente, né? O pai só concorda. E por que isso é interessante? Porque lembra quando João Batista nasceu? Zacarias estava mudo. E alguém falou assim, qual é o nome que vai pôr no menino? E Zacarias estava mudo. E aí alguém sugeriu algum nome. E aí Isabel disse não. E aí foi perguntado a Zacarias qual o nome que seria colocado no menino. E Zacarias escreveu numa tabuinha que seria João. Por que isso é interessante? Porque aquilo é a própria cultura sendo praticada. Quando o filho nascia, pertencia ao pai o direito de nomeá-lo. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante. Os judeus, eles não colocavam sobrenome, não havia sobrenome naquela época. Então, imediatamente, quando o pai escolhia um nome, anexo a esse nome, pertencente ao nome, ia também o nome do pai. É por isso que você vai perceber, necessariamente no texto sagrado, ao nomear a pessoa, aparece o nome do pai. Você tem, por exemplo, alguns exemplos. O texto vai dizer lá em Mateus 16, 17. Simão, filho de Jonas.
Você tem lá Marcos 10:46. Bartimeu, filho de Timeu. Você tem também Marcos 10:35. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por que a Bíblia menciona isso? Porque era um costume da época. Não havia sobrenome. Como é que então vai distinguir esse João daquele outro João? Aí pelo nome do pai. Então esse aqui é João, filho de Zebedeu. Esse aqui é João, filho não sei de quem, de José. Então isso é muito interessante também a gente observar. Por que é interessante? Porque era a cultura da época, o pai tinha o direito de nomear o filho. Só que quando Jesus nasce, o negócio é diferente. Porque já leu quando Jesus nasce? O que está escrito lá em Lucas? Lucas, no capítulo de número 1, eu vou ler esse texto, faço questão de ler. Versículo de número 31 e o 32, está escrito assim. O anjo está falando com Maria. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha aqui, duas coisas interessantes quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce, o nome de Jesus foi definido por Deus. E o anjo veio trazer o recado. Olha, José não vai escolher e nem você, Maria. O nome dele já está escolhido pelo Pai, que é Deus. O nome dele vai ser Jesus. Agora, interessante. O filho era conhecido como filho do Altíssimo. Como filho do Altíssimo. Então ele não é filho de José. Filho do Altíssimo. Ele é filho. Então isso é muito interessante no texto sagrado a gente observar, porque a gente consegue compreender como isso aqui foi um choque para Maria. Peraí, então não vai ser José que vai escolher o nome? Não vai. O nome dele já foi escolhido por Deus. E ele não será conhecido como filho de José. Ele vai ser conhecido como filho do Deus Altíssimo. O próprio Filho de Deus encarnado. Quando a gente vê até os discípulos, quando Jesus pergunta quem a multidão estava dizendo que ele era, e os discípulos dizem que ele era filho de Deus. O filho do Deus vivo. Exatamente. Então isso é muito interessante. Agora, quando a gente olha para esse cenário, a gente consegue compreender com mais clareza, né, do porquê que está acontecendo algumas coisas na Bíblia. Especialmente no Novo Testamento, que é o caso aqui. A gente consegue dar uma aprofundada maior e entender que tudo que acontece aqui tem um entorno por trás que explica, que lança luz. E aí a gente consegue compreender com mais profundidade o texto. Sim, é muito importante isso, né? Pastor, também gostaria que o senhor me explicasse outra coisa, que nos dias de hoje, quando uma criança ela começa a ter uma determinada idade, ela já começa a frequentar a escola, já começa a ter os seus primeiros ensinos. Naquela época, como é que era a educação do povo judeu naquela época? Existia escola? As crianças tinham uma bolsinha de rodinha, igual tem hoje, uma lancheirinha para levar para a escola. Como é que era? Essa pergunta é muito boa. Como é que funcionava a educação de uma criança nos tempos de Jesus? Então vamos lá, a criança nasceu, o pai nomeava, e aquela criança então, nos seus primeiros anos iniciais, ela ficaria sob os cuidados da mãe. Muito provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus. Ele nasceu, nos anos iniciais ficava sob a responsabilidade e os cuidados da mãe. E após esses anos iniciais de cuidado com a mãe, quando chegava nos anos iniciais ali da infância, a criança então, se fosse homem, já era introduzida na profissão do pai. Começava a aprender como aprendiz a profissão do pai. E se fosse menina? Se fosse menina, essa menina ficaria juntamente com sua mãe e aprenderia as tarefas domésticas, e ela ficaria nessa educação doméstica até ela chegar na idade de casar. Já o menino não, o menino ele era introduzido na profissão do pai, e ele começava como aprendiz, e o objetivo do pai era fazer com que ele alcançasse então a função de um perito dentro daquela profissão, em que ele viesse aprender tudo o possível dentro daquela profissão. Agora, o que é interessante também?
é que as mulheres naquela época, as meninas não tinham muitos direitos, né? Então você percebe assim uma distinção muito grande de caminhos. O menino atingiu uma certa idade, ele vai acompanhar o pai. E a menina vai ficar em casa com a mãe. Inclusive, as mulheres era inclusive negado a oportunidade delas serem discípulos de algum professor, de algum rabino. Então, até Jesus Cristo não existiam discípulas. Elas seguirem um mestre, né? Elas não podiam seguir um mestre. Isso era algo para um homem. Aí existem 2 textos na Bíblia que nos chamam a atenção sobre isso. Lucas 8, do versículo 1 até o 3, que vai falar sobre as mulheres que eram discípulas de Jesus. E também Lucas capítulo 10, a partir do versículo 42, onde vai mencionar que, a partir do versículo 39, onde vai mencionar Maria assentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar, como uma discípula. Quebrando A regra, quebrando os paradigmas. Jesus, ele foi o rabino que aceitou, dentro do seu conjunto de discípulos, mulheres que queriam segui-lo. Então isso é extraordinário. Jesus, mais uma vez, quebrando paradigmas e mostrando que a porta para aprender dele está aberta para todos. Homens, mulheres. A graça, ela não tem distinção mais. A graça não faz acepção de pessoas. É para homens, é para mulheres, é para crianças, adolescentes. Jesus quer todos assentados aos seus pés. Então essa quebra de paradigma é interessantíssima. Mas aí beleza, a menina ficava em casa, então aprenderia tudo que fosse necessário para o seu futuro casamento. E o menino crescia então nesse ambiente com o pai. A partir dos 5 anos de idade, existia uma educação, digamos assim, formal, que saía dessa educação doméstica e ia para uma educação formal, que era vinculada à sinagoga. Então na sinagoga, o menino e a menina, eles eram instruídos basicamente dentro da lei de Moisés. Era uma educação centrada na moral e baseada nos mandamentos que estavam na lei de Moisés. Então imagina só, a escolinha da época era a sinagoga. Não existia escolas como existe hoje. O Estado não proporcionava isso. Mas existia uma educação formal. Aí vamos supor o seguinte, e se o menino, ele quisesse continuar os estudos? Então ele, se a família tivesse condições, precisava ter condições para isso, a família enviava ele para Jerusalém e ele então entraria naquilo que os estudiosos chamam de Beit HaMidrash. Beit HaMidrash. O que é isso? Era a casa de estudos. Os rabinos de Jerusalém, eram os rabinos famosos, eles tinham então, eles davam aulas num nível mais avançado para esses meninos que tinham condições. Então, se o indivíduo quisesse sair para um nível mais aprofundado, digamos assim, um nível universitário, ele tinha que ir para Jerusalém estudar aos pés de algum mestre. E é por isso que Paulo, quando ele vai escrever lá, ele vai mencionar lá em Atos, no capítulo 22, verso 3, ele vai dizer: eu cresci aqui em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Porque o que ele está dizendo? Que ele não apenas recebeu a instrução que praticamente todo menino judeu recebia numa sinagoga, mas ele teve um estudo avançado aos pés de um dos maiores mestres que existiam naquele tempo. Então ele está dizendo, eu fiz a faculdade com um dos maiores mestres. Agora, é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus não teve esse privilégio. Jesus não teve esse privilégio. A educação que Jesus teve, ela foi uma educação onde Jesus não foi enviado para Jerusalém para estudar, para participar de uma Beit HaMidrash. Ele não participou de uma casa de estudos. Mas você vê quão profundo Jesus era no conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque de alguma forma ele soube suprir a falta de oportunidade
de ir a Jerusalém estudar com a leitura. Até há um tempo atrás eu ministrei sobre isso na igreja, falei sobre isso, sobre como que aconteceu o desenvolvimento intelectual de Jesus. E você percebe que Jesus, ele foi um homem antenado de muitas leituras. Sim, sim. Então ninguém hoje pode falar assim, eu não tenho oportunidade de fazer um curso, de entrar numa faculdade, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro. Jesus também não tinha. E aos 12 anos ele estava cuidando das coisas do pai dele na sinagoga. Exatamente. E por falar em 12 anos, tem tudo a ver com uma questão da maioridade, né? Sim, sim. Então a gente vê que a educação ela era muito importante na vida da criança judia, né? E quando a gente vê hoje, que às vezes alguns professores falam que a educação realmente vem de casa, e as mães dos judeus realmente demonstravam isso, que os primeiros anos de vida eles passavam com a mãe mesmo, sim, aprendendo a questão de moral, de educação, sim, de convivência. Isso é muito importante. Pastor, agora eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, que eu até anotei o nome aqui, porque esse nome é bem complicado de falar. O que era o mitzvah, bar mitzvah? Bar mitzvah. O que significa, o significado desse nome tão complicado de falar? Quando o menino judeu ele atingia 13 anos de idade, ele passava por um rito de passagem, onde ele alcançava a maioridade. A maioridade nos tempos de Jesus não era com 18 anos como é hoje. Hoje é com 18 anos, né? Sim. Que o camarada se torna responsável e moralmente responsável por si, pelos seus atos. Mas nos tempos de Jesus era com 13. Diferença bem grande. E era uma grande festa. E isso é uma cultura que os judeus guardam até hoje. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir a Israel e eu tive o privilégio de ver um bar mitzvah acontecendo ao vivo. Eu acompanhei todo o trajeto até ele chegar, até um menino de 13 anos chegar lá no Muro das Lamentações. E ele citar o trecho da Torá. Que coisa linda, festa mesmo, a família, música, que coisa extraordinária. Foi extraordinário, que privilégio. E aí eu, vendo aquilo, eu fiquei tentando voltar na história, há 2000 anos atrás, e pensando como era o trajeto do menino. Então, com 13 anos de idade, ele passava por esse rito de passagem, que era o chamado bar mitzvah. O que significa bar mitzvah? Uma expressão em hebraico que significa filho do mandamento. O que acontecia? Primeiro, era um grande dia de festa. Sim. E nessa cerimônia, ele deveria ler uma passagem da lei de Moisés em público e fazê-lo com muita alegria. Então ele tinha que pegar a lei de Moisés e ele tinha que fazer a leitura pública em voz alta e fazer aquilo com entusiasmo. A partir desse ato, desse chamado bar mitzvah, ele era considerado moralmente responsável pelos seus atos. Então, a partir de agora, não era a mãe nem mais o pai, era ele mesmo. Ele era considerado moralmente responsável por tudo que ele fizesse. E ele passava então a assumir alguns deveres. Porque agora ele fazia parte realmente, ele abraçava realmente os deveres da sua religião, do judaísmo. E que alguns deveres são esses? Primeiro, ele tinha a obrigação de citar o Shema Israel, que era a oração, 3 vezes por dia. Então, a partir dos 13 anos, ele era obrigado a fazer isso. Ele era obrigado a jejuar regularmente, a partir desse momento. E ele também era obrigado a peregrinar para Jerusalém nos dias de festas importantes. Pelo menos uma vez, né, ele tinha algumas regras para seguir. E se ele desobedecesse, ele então ele deveria agir por conta própria agora. E por que isso aqui é interessante? Porque Lucas, você citou aí Jesus com 12 anos, Jesus, lá em Lucas 2, versículos 42 até o 47, o texto vai dizer que Jesus com 12 anos estava em Jerusalém, no templo, debatendo e conversando com os mestres da lei. Qual é o objetivo de Lucas ali? Ali não é o bar mitzvah de Jesus. Falta 1 ano para Jesus passar por esse processo. O desejo de Lucas ali, e Lucas é o único evangelista que mostra isso, é mostrar que Jesus era um prodígio.
Inteligente. Porque antes de chegar no nível que era exigido, na idade que era exigido, em que ele conhecesse e citasse a lei, antes de chegar nessa fase, Jesus já estava cumprindo e fazendo, debatendo sobre a lei, mostrando a sua capacidade e o seu comprometimento com a sua fé. Então, quando Lucas ele narra aquele episódio, ele está querendo mostrar que Jesus era muito fora da curva. Que diferente dos outros meninos, que era só com 13 anos, Jesus com 12, de forma precoce, já conversava coisas elevadas com grandes mestres da Torá. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Porque ele não era qualquer um mesmo. Ele era o próprio Deus, ele era o Deus que se fez homem e que estava através de tudo aquilo demonstrando lições preciosas para nós. Sim, sim. A gente pode então perceber que através disso que eles criaram uma maturidade muito cedo, né? Muito Porque cedo. se você for pegar para a nossa região aqui, o Brasil principalmente, se você com 13 anos, uma criança for de maior, ela não vai ter esse discernimento de fazer as coisas. Eu falei ontem no culto, necessário, né? Falei ontem no culto que com 12 anos, tava chutando bola na rua e soltando pipa e jogando bolinha de gude. Jesus estava no templo debatendo coisas espirituais e eternas. Olha que coisa forte, irmão. Pra gente ver como a cultura de região e de época muda muito. Que nem o senhor citou que até hoje lá eles ainda têm esse costume de fazer isso, essa tradição. Então, a gente vê que diferente quando diferencia regiões, até a cultura, o modo de viver tem essa diferença também. Sim. E interessante que o último versículo do capítulo 2 de Lucas, lá, dessa passagem que Jesus está com 12 anos, olha o que o texto diz, eu vou ler, versículo de número 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. Agora olha o detalhe que Lucas coloca. E era-lhes sujeito. E era-lhes sujeito. Na sua versão também está assim? Lucas 2:51. Lucas 2:51, a minha estava e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. Sujeito. Tem outra versão aí? Tem alguma versão diferente? Na minha Deixa eu ver eu aqui. Acho que não. É interessante porque o texto vai dizer que Jesus ele vai se sujeitar a Maria e a José. Qual é o contexto dessa passagem? Qual é o contexto? O contexto é isso. Jesus está prestes a completar 13 anos. Olha aqui, a versão revista e atualizada diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Essa versão. Eu achei um aqui que estava e era-lhes obediente. E era-lhes obediente. Por quê? Qual que é o pano de fundo aí? Jesus está com 12 anos. Daqui mais um ano, ele vai ser independente. Ele vai alcançar a maioridade. Então ele já está chegando na idade em que ele pode decidir por si só. Só que o texto vai dizer que ao invés de Jesus começar a agir por conta própria, o texto vai dizer que ele continuava sendo obediente, que ele continuava sendo submisso. Então isso é extraordinário. Que adolescente que não foi Jesus, hein? Jesus, ele realmente era extraordinário desde seu nascimento, sua juventude, até ele cumprir o seu propósito e continua sendo, né? Sim. Extraordinário. Pastor, mudando um pouco de assunto, nós vemos que aqui no Ocidente o casamento ele tem uma forma de ser, da sua cerimônia, uma forma que o noivo se prepara, que a noiva se prepara. Sim. E lá naquela época, como é que era o casamento? Quais eram os rituais que envolviam o casamento? É igual ao que existe hoje ou tem uma diferença muito grande? Como é que era realizada essa questão do casamento judaico? Nós temos semelhanças e discrepâncias. Vamos compreender então como é que funcionava o casamento nos tempos de Jesus. Em primeiro lugar, as mulheres se casavam quando elas estivessem fisicamente aptas para isso. O que acontecia muito cedo. 12, 13, 14 anos. Os estudiosos afirmam que Maria, mãe de Jesus, ela tinha no máximo de 14 a 16 anos quando casou e teve Jesus Cristo. Nova. Por quê? Porque a menina estava pronta para se casar a partir do momento em que fisicamente ela estivesse apta.
Então a menina, ela passava pelo menarca, que é a primeira menstruação. A partir disso, ela já era considerada uma moça apta para se casar. Olha que coisa, que era a cultura da época. Na maioria dos casos, o casamento do judaico, ele era arranjado pelos pais. Então não é como hoje que o menino vai lá, o jovem, a moça, se namora por alguém, conquista alguém, se apaixona, namora e aí casa. Não. Era algo arranjado pelos pais. E envolvia realmente uma negociação, tinha dote envolvido, tinha que fazer o menino, o jovem, ele tinha que pagar um dote ao pai da moça. Então não era uma coisa assim, como é hoje, né? E por que pagava dote? Porque o pai, durante boa parte da vida da moça, ele havia investido para cuidar dela, para tratar dela. E o dote era como a recompensa para todo o investimento que o pai tinha feito na vida da sua filha. Imagina só, se fosse hoje, hein? Você tem que pagar o dote de acordo com o cuidado e o investimento que o pai da moça faz na vida dela. Chama tempo de solteira. Tá enrolado. Ainda bem que tem coisa que mudou. Mas, assim, é interessante porque era uma coisa arranjada pelos pais. Então não era você que escolhia. Era o teu pai e tua mãe que arranjava para você. Vai casar com essa moça aqui e acabou. Agora, é claro que existiam casos em que o rapaz ou a moça se namorava por uma pessoa e agia por conta própria. Isso também acontecia. Só que isso era visto como uma desonra aos pais. Os maus olhos, né? Era visto com muito maus olhos. Um ato de desonra. Agora, os pais acordaram e fizeram lá uma negociação e vai ter o casamento. Como é que funcionava a liturgia? Primeiro que hoje no Ocidente, quem atrasa no casamento é a moça. Sim, a noiva. No Oriente, quem atrasa é o noivo. Olha aí a diferença grande. É por isso que Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que na verdade é a parábola das 10 damas, o noivo ele tarda, ele demora. Porque era um costume judaico. A noiva estava à espera. O noivo é quem atrasava. Agora é o seguinte, como que funcionava a liturgia? Era uma festa, e assim, uma festa de arromba mesmo. O casamento judaico, ele era uma festa não apenas da família, mas da comunidade. A comunidade onde a moça e o rapaz eles viviam, a comunidade é que iria festejar. Então os casamentos eram festas gigantescas para muitos convidados. Quem eram os convidados? Parentes, amigos e amigos dos amigos. Era muita gente. Era muita gente. É aí que você entende João capítulo 2, versículo 2. Se você não entende como funciona um casamento judaico, você nunca vai entender o que está escrito lá em João 2, 2. O que está escrito lá? Vamos ler? Para Jesus e os discípulos no casamento. Isso. Essa passagem mesmo. João 2 e 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Olha que interessante. A expressão no grego diz assim: e foi convidado Jesus e também os seus discípulos para as bodas. O também aí, ele está numa outra ordem. E foi convidado Jesus e também os seus discípulos para as bodas. Jesus era amigo dos noivos. E os discípulos de Jesus foram convidados. Por quê? Era amigo do amigo. Eram amigos do amigo dos noivos. Às vezes os amigos nem conheciam. Exatamente. Os noivos talvez nem conheciam quem que eram os camaradas. Mas por eles serem amigos de Jesus, eles também foram convidados. Olha que coisa interessante. Eles foram honrados com o convite desse casamento, porque eram amigos de Jesus. Olha, ser amigo de Jesus nos proporciona certas honras. Isso é uma lição para hoje. Quem é amigo de Jesus, ele vai ser honrado. Não foi convidados porque eles mereciam. Eles foram na carona de Jesus. A honra que eles estavam recebendo era por causa de Cristo. Por isso que vale a pena a gente ser amigo de Jesus. Sim, sim. Agora, então imagina, era uma festa
Jean, durava de 7 a 14 dias. Rapaz. Variava de acordo com a prosperidade da família. Ixi, era muito tempo de festa. Imagina 7 dias de festas. Antes, com 3 horas a gente fica cansado. Os noivos cansados, todo mundo cansado. Exatamente, já fica cansado. E o gasto que tem? Nossa. 3 horas de festa para alimentar 200, 300, 400 pessoas. No meu casamento, foi mais de 900 pessoas. Meu casamento. Imagina 7 dias, né, pastor? Imagina, 7 dias para alimentar 900 pessoas. Era muito. É muita coisa. Como é que funcionava a liturgia dessa cerimônia? A noiva, juntamente com as damas de honra, essas moças virgens, provavelmente amigas, ficavam na casa dos pais e o noivo na casa dos pais dele. Ele saía em procissão da sua casa acompanhado dos seus amigos e ele ia na casa dos pais da noiva, pegava elas. E qual era a função das damas de honra? Acender as tochas, porque geralmente os casamentos naquela cultura, devido ao calor intenso durante o dia, era realizado à noite, que ficava mais fresco. Por que as tochas? Por que elas tinham que ter as lâmpadas? Como diz Mateus 25. Porque era à noite. E a função das damas de honra era acompanhar os noivos na volta para a casa dos pais do noivo. Então ele saía da casa dos pais dele e ia buscar a noiva na casa dos pais dela, e eles voltavam numa procissão para a casa do pai dele. E a festa acontecia lá. Então é muito importante a gente entender isso para entender aquele texto. A parábola, exatamente. Exatamente, a parábola. Por que vai? Aí vem o noivo. O noivo tá chegando, tá vindo buscar a noiva. Aí elas se despertam, pegam as tochas, só que aí o texto vai dizer que as damas lá, 5 delas agiram de forma irresponsável e não levaram azeite. Você percebe como o casamento judaico ele funcionava e como isso esclarece o texto? Então vamos lá. Qual era a única função que as damas tinham no casamento? Iluminar o caminho. Iluminar durante o processo da procissão de volta. Então a única função delas é ter tocha abastecida com azeites para iluminar o caminho. Aí o texto vai dizer que elas não levaram azeite. Isso é a descrição judaica da irresponsabilidade. Quando Jesus conta essa parábola, Jesus está dizendo, elas agiram de forma irresponsável. Porque a única coisa que elas tinham que fazer, elas irresponsavelmente deixaram de fazer. E nós sabemos ali que Jesus está tratando sobre a volta dele, né? Então ele tá falando que através daquela atitude, a semelhança dessa atitude, há muitas pessoas que estão vivendo também de forma irresponsável quanto à sua vinda, quanto à sua volta. E tem ou não tem hoje, Jeanzinho? Olha o tanto de pessoa que está vivendo de forma irresponsável, pensando que Jesus já não vai voltar mais. Não, esse negócio, Jesus vai demorar muito. E eles estão vivendo uma vida espiritualmente irresponsável. E é triste ver isso, né? É Porque muito triste. Quando Jesus voltar, infelizmente... Aí vai ser revelado a forma irresponsável que essas pessoas estão vivendo. Pode até ter tocha. Mas se não tiver acesa... Mas não tiver acesa, não adianta nada. Não adianta nada. Igual não adianta nada você estar dentro da igreja e não estiver em Jesus, né? Estar ligado Exatamente. Realmente ao corpo. Pastor, e sobre a vestimenta? Porque hoje em dia nós temos uma calça jeans, um tênis da Nike, todo mundo calçadinho, vestido, uma camisa social bonitinha, colorida, de várias cores que nós temos hoje em dia. Como é que era naquela época? Existia calça, tênis, camisa de linho, algodão, colorida, jeans. Eu até quero pedir aí pro Fagner colocar uma imagem. Eu trouxe uma imagem que vai ajudar as pessoas a compreender como as pessoas se vestiam naquela época. O guarda-roupa, ele era um guarda-roupa muito básico, Jean. O guarda-roupa de um judeu era um guarda-roupa básico. Qual era a roupa de um judeu nos tempos de Jesus? Muito provavelmente Jesus se vestiu assim, ó. Qual era o... Volta naquela primeira... Isso, essa daí, segura ela um pouquinho. Qual era as indumentárias básicas de um judeu nos tempos do Novo Testamento? Então vamos lá. Primeiro, ele tinha uma tanga,
que era usada por baixo. Sim. Ele tinha uma túnica. Ele tinha uma capa, cinto e as sandálias. Então vamos lá. Por baixo dessa roupa aqui, provavelmente ele estava de tanga, uma tanga. Você já leu aquele texto de João 21, quando Jesus já havia ressuscitado e Pedro estava meio decepcionado ainda. E aí ele falou assim, vou pescar, e os discípulos foram com ele. E aí Jesus aparece para eles na beira da praia. Eles pegam 156 grandes peixes. O João fala assim, Pedro, é Jesus. E o texto vai dizer, e Pedro estava nu. Alguém pensa que Pedro estava nu mesmo. Só de tanga. Ele estava só de tanga. Muito provavelmente, Jean, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, pegaram-lhe a túnica. Jesus, muito provavelmente, ele foi crucificado só com a tanga. O que era um ato vergonhoso, porque era a parte de baixo. Como se realmente estivesse pelado. Exatamente, exatamente. Porque aquela sociedade era uma sociedade pautada na honra e na vergonha. As pessoas tinham modéstia, né, para se vestir. Isso era algo muito interessante e importante. Regia o pensamento e a conduta das pessoas, a honra e a vergonha. Então, por baixo aqui, ele tinha muito provavelmente uma tanga. Aí você tem a túnica, que é essa parte de baixo. Você tem a capa, que é esse tecido aqui de cima. Você percebe que ele tem um cinto aqui, dá para ver uma partezinha do cinto. E ele está com sandálias. E também tem aí uma proteção para sua cabeça. Então isso aqui era a indumentária da época. E até quando o texto de João fala sobre Jesus, João Batista fala de Jesus, eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. É isso aqui. Olha lá, ó. Não era tênis. Não era o Nike. Exatamente. Por quê? Por que João está dizendo eu não sou digno de desatar as sandálias? O que é desatar? Tirar. É tirar. Realmente. É tirar. É desprender. Por quê? Porque quando um homem ele chegava na sua casa, depois que ele andava pelos lugares, era uma terra árida, Palestina. Poeira. Então, poeira, ele chegava em casa, se ele fosse um homem abastado, ele tinha um escravo que faria a limpeza dos seus pés. Então, tirava a sandália e limparia os seus pés. Isso era a função de um escravo. Quando João diz, eu não sou digno de desabotoar, de desatar as sandálias, de desamarrar as sandálias para limpar. Eu não sou digno nem de... Ele estava dizendo, eu não sou nem um escravo. Eu não sou capaz nem como escravo de fazer isso com o Messias, que é Jesus. Agora, isso aqui é interessante, né? Olha, ali atrás você tem um homem que é mais rico, né? Você conhecia um rico pelas vestes. As vestes dele estavam muito limpas. Exatamente. Não apenas limpa, mas tecido, cores. Então você cores tinha, significava que ele tinha mais. O camarada tinha posses, né? Assim, o tecido, se ele tinha pouca costura, significava que aquele homem era rico. A Bíblia diz que Jesus tinha uma capa, uma túnica, que ela não tinha costura, ela era uma peça única. Então, isso está indicando que Jesus tinha uma roupa muito boa, a ponto dos soldados quererem jogar sortes para ver com quem que ia ficar. E um outro detalhe interessante é aquela expressão que aparece na Bíblia sobre cingir os lombos. O que é cingir os lombos? Isso aqui. Fazer esse... Cingir os lombos era você levantar a sua túnica e a sua capa até nos cintos e dobrá-la, a fim de que você levantasse a roupa e as suas pernas ficassem à mostra para que você tivesse uma mobilidade maior. Exatamente. E agora assim, tem um detalhe lá em Lucas, capítulo 15, o versículo 20, na parábola do filho pródigo, o texto vai dizer, Jean, que o pai, ele corre na direção do menino quando o menino volta para casa. Isso aqui que vocês estão vendo, cingir os lombos, levantar as roupas e deixar as pernas à mostra, um homem nobre, honrado e importante, um ancião, jamais cingiria os lombos para correr. Jamais. Por quê? Porque era um ato vergonhoso. Porque você está vendo aqui, as pernas ficavam à mostra. Sim. Então isso era um ato de vergonha. Para a sociedade que as pessoas recriminavam um ancião, uma pessoa nobre, uma pessoa de posição, cingir os lombos. Então quando aquele pai, que era um homem nobre,
que era já uma pessoa numa certa idade, ele cinge os lombos e sai correndo na direção do filho, aquilo era um ato escandaloso. E é isso que Jesus quer falar na parábola. Jesus está mostrando o seguinte: o pai agiu de forma escandalosa, causou um escândalo para demonstrar amor ao seu filho. Mais importante era o amor que ele tinha pelo E aí nós aprendemos uma lição. Qual é a lição? Jesus está mostrando que o amor do pai, o amor de Deus, é escandaloso. Deus não poupará esforços para alcançar um filho seu que se perdeu. A graça escandaliza. Não é isso que Paulo disse? Que a cruz ela é escândalo para os judeus? Porque o maior escândalo de todos foi o próprio Deus se fazer homem, descer aqui, morrer uma morte brutal e terrível, escandalosa, morte de cruz, para trazer salvação aos seus filhos. Tem prova de amor maior que essa? Não tem. O amor de Deus escandaliza, né? O amor de Deus escandaliza. E aí, Jean, então você tem aqui essa indumentária. Pode passar outra foto aí, Wagner, por gentileza? Olha aí, ó. Isso aqui é um casal rico. Cintos diferentes, calçados diferentes, Roupas limpas. Roupas, a forma, as cores. As mulheres realmente elas se adornavam desse jeito mesmo. Se enfeitavam. Se enfeitavam. Então você tinha essa forma de vestir aí, de se comportar. E é bom a gente ter em mente, né? Porque senão a gente fica pensando que que os homens vestiam calça. E realmente tem gente que pensa isso, né? E é bom a gente entender e estudar sobre isso, porque com o passar dos tempos, muitas coisas mudam e também a vestimenta. Sim. E as profissões, pastor? Hoje em dia nós temos profissões que são bem remuneradas, bem reconhecidas, como medicina, advocacia, entre outras profissões. E quais eram as profissões da época? Existiam já nos tempos do Novo Testamento muitas profissões. Eu coloquei aqui algumas. Isso aqui é baseado em pesquisa. Você já tinha a profissão de advogado. Certo. Você tinha profissão de açougueiros, banqueiros, correios, curtidores, mercadores, padeiros, médicos e uma série de outros que não daria para ficar falando aqui. Então já existiam profissões que nós temos conhecimento hoje, já naquela época. É claro que de forma muito incipiente, né? Não como hoje. Os médicos de hoje não eram como os médicos da época. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela havia padecido com muitos médicos. A palavra padecido lá é uma expressão grega que significa sofrer psicologicamente. Ela padeceu, ela sofreu psicologicamente, emocionalmente na mão de muitos médicos. E aí a gente lê aquilo e se pergunta por quê? Aí se você não entender como é que funcionavam as profissões naquela época, você não vai ter como interpretar esse texto corretamente. Hoje, ser médico é uma ciência. A pessoa vai estudar 6 anos e ele vai estudar ciência, anatomia e diversos ramos da ciência a fim de ter um conhecimento técnico para lidar com as patologias, as doenças. Nos tempos de Jesus, embora existissem médicos, era mais uma questão mística do que realmente uma ciência envolvida. Então não havia um conhecimento científico por trás daquilo. Era mais um conhecimento místico. Em alguns momentos, no Antigo Testamento, inclusive, Deus chegou a proibir o povo de Israel de ficar buscando médicos. E alguém pergunta assim, alguém lê isso lá em Deuteronômio e fala assim, mas Deus está proibindo de procurar médico? Por quê? Aí a gente entende, porque naquela época a medicina era quase uma feitiçaria. Era feito de uma forma sem ter realmente uma racionalidade. Um embasamento. Então, tipo assim, exatamente, era quase uma questão mística. Vamos misturar essa planta aqui, se você tomar, você sara. Se a pessoa sarasse, aí ia acreditar que era por conta daquilo, pronto. Exatamente. Aí Deus falou assim, opa, tome cuidado com isso. Por quê? Porque havia uma questão mística envolvida por trás daquilo. Então não era uma ciência. Não tinha exame. Tudo era baseado nessa questão, em achismo.
Então por que o texto lá vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela sofria emocionalmente, havia sofrido emocionalmente na mão de muitos médicos? Porque ela procurava aí o cara fazia lá uma poção mágica para ela, toma isso aqui que você vai curar. Aí ela pagava aquele médico. E os médicos iam enganando ela e não resolviam o problema dela. E ela começou a sofrer emocionalmente com isso. E o texto diz que ela perdeu quase todo o seu dinheiro, ela gastou o seu recurso financeiro com isso. Aí não, volta aqui, porque agora tem um outro remédio que eu descobri que vai te sarar. Isso aqui é tiro e queda. Isso aqui é tiro e queda. E não resolvia nada. Por quê? Porque não era ciência. Era algo místico. Então, você tinha profissões naquela época. Você tem a profissão de advogado, né? Os judeus levaram um advogado até para acusar o apóstolo Paulo, um homem chamado Tértulo. Então você tinha profissões. Agora eu queria falar aqui rapidamente sobre 3 profissões daquela época que a gente tem um entendimento muito equivocado. Porque a gente comete o anacronismo, que é ler o texto com a mente de hoje. Com o contexto de hoje. Exatamente. Primeiro era a profissão de pastor. O camarada que cuidava de ovelhas. No Antigo Testamento tem até um salmo que exalta a função de pastor, que é o Salmo 23. Deus é colocado como pastor. Só que isso tinha ficado no Antigo Testamento, meu amigo. Porque no Novo Testamento, a função de pastor de ovelhas era vista de forma desprezível nos tempos de Jesus. Davi. Então, veja só, nos tempos de Jesus, as pessoas viam a profissão de pastor, de cuidar de ovelhas, de forma desprezível, como se fosse nada. E aí havia uma explicação para isso, porque os pastores eram considerados impuros e ladrões, porque eles levavam o gado para apacentar, para comer em pastos que não eram deles. E isso criou uma antipatia. Então eles eram desobedientes, os judeus diziam assim, esses camaradas são desobedientes à lei de Moisés, então eles são desprezíveis. E eles cuidavam só de ovelhas deles ou de outros? Cuidavam de ovelhas de outros. É interessante a gente entender isso, né? Você tinha aquilo que nós chamamos de rebanho comunitário. Eu tinha 10 ovelhas, você tinha 20, o Fagner tinha outras 20. A gente reunia as nossas ovelhas, contratava um pastor para ele cuidar das nossas ovelhas. Interessante. Inclusive, quando Jesus fala aquela parábola da ovelha que se perdeu, e quando o camarada acha, ele traz de volta, e todo mundo se alegra. Por que todo mundo fica feliz porque aquela ovelha voltou? Porque aquilo ali era um rebanho comunitário. Então, achar a ovelha que se perdeu era uma conquista de todo mundo. Todo mundo ficava feliz. Todo mundo ficava feliz. Então era uma profissão desprezível. Aí o que é interessante? Quando Jesus nasce, o anjo aparece para quem? Para os pastores que estavam apacentando. Olha que interessante, quando Jesus nasceu, quando o Messias, o Filho de Deus nasceu, o Pai tratou de mostrar isso, não nos palácios, mas para pastores que eram desprezados pela sociedade. Porque a revelação de Deus é para os humildes. Interessante e forte, né? Você tem uma segunda profissão também que é muito importante a gente compreender ela, que era a profissão de pescadores. A gente olha para os pescadores hoje e a gente fala, poxa, eles eram pobrezinhos, tadinho deles. E hoje não é bem remunerado. Não é bem remunerado. Só que, olha que interessante, os estudos neotestamentários demonstram que a sociedade naquela época era basicamente uma sociedade rural. Pescadores, eles tinham uma vida mais abastada do que a maioria das pessoas que eram pessoas rurais. Então, pescadores não eram pessoas assim, pobrezinhos, ai, tadinho deles, não tem nada. Porque a gente vê lá Jesus chamando na praia, Pedro, Tiago, João, segue-me. Era tadinho, eles não tinham que perder, eles não tinham o que renunciar, por isso foi fácil. Mas não, senhor. Lucas 5, olha o que diz Lucas 5, o versículo de número 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que eu quero mostrar com isso? Que os pescadores comerciais, como era o caso
de Pedro, Tiago, João, André, eles eram, em geral, mais abastados que os camponeses rurais. Então, olha aqui, ó. Eles estavam acima. Eles eram a classe média da época. Então não eram gente que não tinha nada para perder. Eles tinham muita coisa a perder. Por isso que Lucas vai dizer, e levaram os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo o quê? Era muita coisa. Eles renunciaram uma vida economicamente interessante para seguir Jesus. Isso aqui é renúncia, meu amigo. Porque se a gente for olhar com o contexto de hoje, pensar, eles eram Eles pescadores, não tinham que renunciar nada, não ganhavam nada, não tinham que renunciar. Exatamente, mas o texto diz, deixaram tudo. Mas se não tinham nada, por que deixaram tudo? Quem não tem nada vai deixar o quê? Mas o texto diz, deixaram tudo. Por quê? Porque era uma profissão que na pirâmide social, ela estava acima da maioria das pessoas que eram camponeses rurais. E agora é interessante, porque no capítulo 5 também, você tem um detalhe interessante, porque no versículo 4, Jesus fala assim, ó, Jesus termina de pregar e fala, Pedro, joga a rede aí e pesca. Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. É interessante que quando Jesus manda Pedro lançar a rede, o texto vai dizer que Jesus usa, olha o verso 4. Lançai as vossas redes para pescar. Você vê que Jesus pede para lançar, ele usa a expressão plural, lançai as vossas redes. É plural. Só que o texto no versículo de número 5, Pedro vai responder, sob a tua palavra lançarei a rede. Singular. A palavra rede no verso 5 é a palavra grega de kition, que é rede de arrasto. Essa rede, Jean, ela era usada em dois. Põe a foto aí pra mim. Uma rede grande. Não, olha, essa era a rede. Vixe, olha o tamanho da rede. Olha essa rede. A de kition, que é a palavra grega para essa rede aqui, era usada dessa forma. 2 barcos, segurava de cá, segurava de lá e passava para colher os peixes. Estava no meio ali, eles exatamente pegavam. Só que qual que é o detalhe? Se você continuar lendo a passagem, verso 6, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Olha o que Pedro faz. Pedro joga a rede. Quando ele puxa, ele percebe que tem muito peixe. Aí o que ele faz? Ele faz sinal para o companheiro, para o barco, companheiro, vem ajudar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele pegou essa rede que era para ser usada em 2 e ele estava usando só em 1. Tava difícil então para ele. Tava pegando e aí ele ia rasgar a rede. Aí ele faz sinal. Porque a rede tinha que ser usada dessa forma. E Pedro estava querendo usar ela de forma única. Em outras palavras, sabe o que Pedro está fazendo? Vou fazer de qualquer jeito, Jesus está mandando eu fazer, então eu vou jogar essa rede aqui. Tava pouco. E eu vou puxar isso aqui. Mas quando ele puxa, aí ele fala, ih, rapaz, eu tinha que ter chamado os parceiros. Aí ele chama os parceiros que deveriam ter sido chamados antes. Consegue entender? Então isso aqui era uma profissão que, comparada à maioria das pessoas em Israel, era uma profissão rentável. E a terceira profissão é a profissão de Jesus. Jesus era chamado de carpinteiro. No Novo Testamento, o termo lá, Marcos 6 e o verso 3, é o termo tecton. E tecton é um termo muito técnico mesmo e muito genérico. Porque ele pode significar um monte de coisa. Ele pode significar construtor, pedreiro, o indivíduo que mexe com madeiras, o indivíduo que lavra pedras. Então englobava tudo. Englobava tudo. A palavra usada lá é uma palavra que não é só carpinteiro, porque carpinteiro é um indivíduo que trabalha com madeira. Um termo muito geral para o indivíduo que trabalha com tudo em construção. Madeira, pedra. Consegue entender? Então Jesus não é apenas o indivíduo que trabalhava com madeiras. Ele tinha uma noção de construção em geral. Ele sabia trabalhar com outros materiais de construção em geral. Isso é muito interessante a gente pensar, porque também clareia um pouco mais a nossa mentalidade, né, Jean? Sim. Só deixa eu mostrar uma outra foto que eu trouxe aí também, que é a do peneirar. Jesus disse para Pedro, essa daí, ó, que ele tá jogando as coisas para cima aí, ó. Isso, essa daí. Olha essa foto aí. Isso aí é o peneirar.
que eles estão fazendo? Estão jogando o trigo para cima e o vento soprava, tirava a palha e caía só o grão. Interessante, né? Quando Jesus disse, olha, o diabo pediu, Pedro, para peneirar você, é isso aí, ó. Essa imagem aí do peneirar, que era também chamado de joeirar, que era jogar o trigo para cima e aí levava a palha e ficava só o grão, era a imagem. Isso aqui, imagina só, o vento soprava, levava tudo. É o que o diabo queria fazer com Pedro. Ó, o diabo pediu para arregaçar com você, para soprar como um vento, para levar e destruir você, levar embora. Mas eu roguei ao Pai para que você permaneça firme. Então, assim, se a gente não entender isso, a gente nunca vai interpretar corretamente o texto. Por isso que é importante a gente compreender essas coisas aí, já. Sim, a gente, olhando o contexto da época, a gente consegue entender com mais exatidão os versículos bíblicos que muitas das vezes a gente lê, se a gente não for procurar, a gente passa batido aquele versículo e às vezes a gente não entende. Então é muito importante a gente entender o contexto para a gente poder fazer uma aplicação correta. É isso aí. E sobre alimentação, porque hoje nós temos uma rotina de alimentação, um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta, comidas específicas, né? Aqui no Brasil sempre costuma ter um arroz, um feijão na mesa do brasileiro. Tem esse ritual de alimentação. Alguns almoçam em família, jantam em família, alguns não, por conta da rotina. E como é que era a alimentação daquela época? Eles tinham um ritual para alimentação ou não? Eu não quero aqui me ater muito ao que eles comiam, porque se você der um Google aí, você consegue encontrar essas informações fácil. E a Bíblia menciona, né, a alimentação, a nutrição dos judeus nos tempos de Jesus, ela se baseava muito em pão, peixe, mel, tâmaras. Então você consegue encontrar muitas dessas informações. O que pouca gente sabe era como se organizava a cerimônia para um jantar. E é aí que nós devemos entrar. Por quê? Porque nós temos muitos textos onde Jesus vai jantar na casa de alguém, vai participar de banquete. Jesus está sempre em algum banquete. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo que crente come muito. Porque aprendeu com Jesus. É bem isso. Mas assim, ó, primeira coisa que a gente tem que entender sobre banquete e sobre alimentação nos tempos de Jesus. A mesa não é como essa aqui. Essa mesa aqui é uma mesa moderna. O que a Bíblia chama de mesa no Novo Testamento? Uma espécie de tapete que era forrado no chão. Olha aí, diferença que tem. Então não era isso aqui, não tinha cadeira não, gente. Primeiro lugar, a mesa geralmente era um tapete estendido no chão. E as pessoas, elas se reclinavam em volta desse tapete, se reclinavam em uma almofada. E o que é reclinar? Reclinar não é sentar, eles não sentavam, é reclinar. Reclinar é você meio que deitar o corpo. Exato, ficar meio de lado. De modo que as suas pernas fiquem para trás. Geralmente, o lado de reclínio era o lado esquerdo, porque era com a mão direita que você colocava a mão no prato. Não existia talheres, então você comia com a mão. Como muitos árabes até hoje comem com a mão. Então você reclinava do seu lado esquerdo, seus pés ficavam para trás e você comia com a mão direita. Por que esse detalhe aqui é importante? Porque a gente entende Lucas 7, quando aquela mulher pecadora, ela entra e unge os pés de Jesus. Alguém pensa assim, bom, Jesus estava jantando na casa de alguém. De repente entra uma mulher maluca, entrou debaixo da mesa. Já vi pregador falar isso. A mulher entrou debaixo da mesa. Não tem nada de mesa, porque a pessoa está lendo o texto com a mentalidade de hoje. Os pés deles estavam expostos para trás. Exatamente. Ela chegou e provavelmente Jesus até assustou. Porque alguém colocou a mão. Quando ele olha, a mulher está limpando seus pés com seus cabelos e derramando lágrimas. Olha que coisa forte. Então, um banquete era assim. Agora, como é que era a disposição dos assentos? Você tinha as almofadas e você tinha o anfitrião, o dono da casa.
quanto mais próximo você reclinava do anfitrião, mais importante e honrado você era. Era mais íntimo, porque ficava mais perto? Mais íntimo. Quanto mais perto você ficava do anfitrião, mais honra você tinha, mais importante você era. Por isso que Jesus fala sobre os primeiros assentos. Os primeiros assentos, que era o que os fariseus buscavam, era esses. O de ficar próximo ali a alguém importante. Então imagina, você chegava, reclinava, e quanto mais próximo você estivesse do anfitrião, de quem te convidou, mais importante você era. Ou quanto mais próximo você estivesse da pessoa famosa da mesa, mais importante você era. Certo? É por isso que Jesus diz que no reino, quando o reino se manifestar, os seus apóstolos vão se assentar na mesa com Abraão. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês serão honrados naquele tempo. Então, Judas estava perto de Jesus na grande ceia? Esse é o detalhe. Duas coisas importantes ali. Primeiro, o anfitrião que dava o banquete, ele tinha 2 direitos fundamentais. Primeiro, o de pegar o alimento e dar graças por ele. Isso era a função do anfitrião. Número 2, para honrar um convidado muito importante, ele podia pegar o primeiro bocado e dar para o convidado. Aquilo que hoje a gente faz, vai cortar o bolo no aniversário, para quem quer o primeiro pedaço? Veio daí. Olha que coisa interessante. Então, se eu quisesse honrar você, nós estamos aqui numa mesa de jantar. Antes de todo mundo comer o primeiro pedaço, eu coloco na sua boca. Foi o que Jesus fez com Judas, em João no capítulo 12. O texto diz que Jesus pega o primeiro bocado e coloca na boca de Judas, porque Judas estava perto. Quando ele coloca na boca de Judas o primeiro bocado, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Porque sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava honrando ele, irmão. E o diabo ficou furioso. Jesus estava honrando o camarada, e o camarada com aquele sentimento de querer trair Jesus. Tudo maquinado para trair Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante que eu aprendo um princípio nesse texto. Cuidado. Existem honras que podem ser portais para o diabo entrar no teu coração. Quando Judas come o primeiro bocado, ele fala, nossa, Jesus está me honrando. O diabo entra ali no coração dele. E ele sai para entregar a Jesus. Por que a honra é perigosa? É perigosa porque o nosso coração é muito vaidoso. Ele me deu honra, eu sou Eu maioral. sou bom. Subiu no Gillette. Exatamente. Então, cuidado. Existem honras que podem ser portas para o diabo entrar no nosso coração. Então, tinha toda uma liturgia ali. Jesus pega, coloca na boca de Judas, honrando ele. Ele estava próximo, ele estava num lugar de honra. Então você percebe, um judeu, para ele assentar na mesa, era comunhão. Não é igual hoje que a gente senta num restaurante, numa mesa. Esses dias eu fui no shopping e os lugares estavam tudo ocupados e tem aquelas bancadas. Tava um monte de gente sentada, eu sentei lá. Eu não conhecia ninguém, mas eu sentei lá no meu cantinho, comia minha comida. E eu não conhecia ninguém. Judeu jamais faria isso naquele tempo, porque sentar falava de comunhão. Então você percebe que por trás de tudo isso havia uma realidade de ensinamentos, de princípios. E tudo isso a gente aprende estudando história e cultura judaica. Sim, tudo tem um porquê, né? Tudo Eles tem um não porquê. faziam algo por acaso. Quando você realmente vai estudar, até a forma deles estarem deitados, meio que deitados, tem um significado, né? E é muito interessante isso, e a gente aplicar isso para o nosso contexto de hoje. E muito interessante também o que o senhor falou sobre essa questão da honra, né? Porque às vezes Deus não vai dar algumas coisas para determinadas pessoas, porque Deus conhece o coração. Que se aquele camarada ganhar determinada coisa, ele perde seu coração. Ele deixa assim, vai descer e para de seguir a Deus, né? Então é muito importante nós entendermos isso. Pastor, para nós estarmos finalizando, uma última pergunta. Como que era o funeral judaico? Era como a gente faz hoje em dia, que tem o velório,
o enterro, como é que era feito esse enterro também, se era num caixão como é hoje, como é que era essa forma do funeral? Uma pessoa morreu naquele tempo. Primeira coisa a ser feita era lavar o corpo. Então o corpo era lavado e então começava a preparar esse corpo com faixas que eram embebidas em óleo e especiarias. E esse processo era muito rigoroso. Por que isso era feito? Pegar essas faixas e enfaixar o corpo do camarada, passar no corpo dele óleo, especiarias. Por que isso era feito no corpo do indivíduo? Para evitar o mau odor e também retardar um pouco a decomposição. Uma vez que o clima lá muito quente, rapidamente. O que era interessante é que esse processo de lavar, de começar a enfaixar o corpo, ele era muito rigoroso. Por exemplo, se um homem morria, se o morto fosse um homem, mulheres, parentes, poderiam então preparar aquele corpo. Mas se o morto fosse uma mulher, um homem jamais poderia preparar o corpo dela. Só outra mulher. Só outra mulher. E isso explica um texto que muitas vezes passa batido no Novo Testamento, que é João capítulo 11. Quando você lê o versículo 24, quando Lázaro ressuscita e ele sai todo enfaixado e Jesus diz assim: desenfaixai-o. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Não era qualquer pessoa, porque se qualquer outra pessoa desenfaixasse o indivíduo, ele era contaminado. Por causa que tinha as leis de pureza e de impureza. Aquela ordem é dada para as mulheres. Que mulheres? As irmãs. As irmãs Marta e Maria. Por que é dada a elas? Quem que tinha preparado o corpo de Lázaro? Elas. Era dever delas, da família. Então foram elas que embebedaram as faixas nos óleos e nas especiarias e passaram no corpo de Lázaro. Agora imagina essas mulheres agora, depois de 4 dias, vendo seu irmão ressuscitado e elas tirando a faixa do corpo dele. Que milagre, Deus. Pensa, 4 dias atrás, elas chorando em lágrimas, estavam enfaixando o corpo do irmão. Agora, 4 dias depois, elas estão tirando as faixas, com um sorriso de orelha a orelha, porque Jesus tinha feito milagre. Tem um ensinamento ali. Jesus está mostrando para elas: o que vocês fizeram há 4 dias atrás, chorando, eu vou permitir vocês agora fazer com alegria, porque eu sou Deus que tem o poder de repreender a morte. Eu sou o dono da vida. Então era muito rigoroso, era muito rigoroso. Aí beleza, você tinha, o velório não era uma coisa como hoje, que a gente passa várias e várias horas, era uma coisa muito rápida. Depois que o corpo era preparado, quase que imediatamente ele já era levado em procissão fúnebre. Os cemitérios judaicos, eles ficavam fora da cidade, porque por causa das questões de pureza, os cemitérios ficavam fora. Então tinha essa procissão fúnebre. E até tinha um ritual para isso. Então vamos lá. Primeiro, quem que ia na frente? Hoje quem vai na frente é o caixão, com a pessoa. Uhum. E a gente vai atrás, não é? Naquela época era o contrário. Familiares e parentes iam na frente. O defunto ia numa padiola, um carrinho atrás, sendo carregado atrás. Amigos, conhecidos e demais pessoas iam atrás do morto. Então você tinha, primeiro, familiares e parentes, o morto vindo atrás, e as pessoas, conhecidos, amigos, iam atrás do defunto. É por isso que quando Jesus ele vai chegando em Naim, ele vê a mãe chorando. Ele vai de frente. Porque ele encontra ela primeiro. Aí ele fala. Ele olha e vê o porquê que ela está chorando. Por que ela está chorando? Porque o filho dela está vindo logo atrás. Agora, se você ler o texto com atenção lá, você vai perceber que Jesus vai resolver o problema de todo mundo ali. Ele vai passando pela procissão fúnebre e resolvendo. Primeiro ele diz para a mulher, não chores. Aí ele vai para o defunto e diz para o defunto, levanta. O defunto levanta. E aí o texto diz que a multidão que estava vindo atrás do defunto se maravilhou.
Então Jesus foi passando pela fila e resolvendo os problemas. Passa pela mãe e resolve o problema dela. Passa pelo defunto, resolve o problema dele. Passa pela multidão e a multidão fica espantada e maravilhada. E aí, uma vez que chegava ao local de sepultamento, dificilmente eles cavavam covas. Geralmente eram colocados em grutas, em brechas que eram colocadas. Muito diferente, né? Muito diferente. Colocava uma pedra e aquilo ali então era guardado. Então, perceba como que há diferenças importantes que nos ajudam a entender as passagens bíblicas. Né? A Bíblia diz que Lázaro não estava enterrado, estava sepultado. Jesus não foi enterrado, Jesus foi sepultado. Então, essas coisas fazem a diferença na hora de interpretarmos e fazermos uma exegese correta do texto. Só para a gente finalizar, Jean, eu queria falar aqui sobre a questão. Eu trouxe uma foto que eu acho que é importante aqui o pessoal ver. Como que era uma casa nos tempos de Jesus. Olha aí, põe aí para mim a foto da casa aí. Tá aí já, olha que legal. As moradias, olha que... Isso aí era uma moradia típica de uma pessoa pobre nos tempos de Jesus. Por que isso aí é importante, Jean? Porque praticamente essa era uma casa modelo das pessoas pobres. E os pobres eram a maioria, né? Sim, então a maioria das casas era desse jeito aí. Era pedra? Feita de pedra, material usado pedra. Detalhe, geralmente essa casa era cômodo único. Certo? Então, porque a gente fala, Jesus entrou na casa de fulano, e aí a gente pensa numa casa de vários cômodos. Legal. Não, geralmente as casas de pessoas pobres, como essa aqui, que era a maioria, era cômodo único. Agora, olha o detalhe ali, ó. O que tem do lado? Uma escada. Uma escada. Para subir para o telhado. Aí você entende como os 4 amigos levaram o paralítico lá para cima. Que às vezes a gente vê pessoas tentando explicar como é que eles levaram a escada. Nada disso. Era comum as casas terem uma escada adjacente. Até porque esse lugar aí era um lugar importante em cima. Como é que era feito esse telhado aí? Ó? Você tá vendo que aqui nós temos algumas vigas de madeira? Sim, sim. Olha como é que era feito. Ó. Você tinha vigas de madeira, depois varetas que eram trançadas, fazendo uma espécie de armação e colocada em cima dessas vigas de madeira. E aí eles pegavam barro e colocavam então em cima dessas varetas e formava então, depois que o barro secava, aquele teto bem firme. E geralmente eles plantavam uma graminha lá para ficar bonito. Quando o texto diz em Marcos 2 que os 4 levaram o paralítico lá para cima, o texto não diz que destelharam. O texto diz fizeram um buraco. Por que fizeram um buraco? Porque era barro. É interessante. Porque como eu falei, se a gente não entendesse isso... Tá vendo como são os detalhes? Então, são coisas que fazem a diferença na hora de você interpretar. Eu quero incentivar, inclusive, Jean, quem está nos assistindo agora, você que acompanhou aí, viu os detalhes daquilo que a gente falou. Não sei se tem mais alguma dúvida aí, tem mais alguma coisa, Jean? Acredito que seja só isso mesmo. Talvez alguém achou interessante isso. Eu quero incentivar você a estudar sobre isso. E muito em breve, provavelmente no começo de março, eu vou estar realizando uma imersão sobre cultura, história e cultura judaica nos tempos do Novo Testamento. Aqui a gente falou bem por cima, eu citei alguns textos, mas nós vamos ver com mais riquezas de detalhes como funcionava a cultura e como alguns textos são explicados através disso. Então, muito em breve eu vou estar lançando essa imersão e eu quero muito que você participe, tá bom? Não deixe de participar. Nós vamos abrir as inscrições, como sempre, vagas limitadas, tá? Vai estar incluso o material que você vai ganhar. Vai ter a refeição, o café da tarde e o jantar. E a gente vai passar lá 6 ou 7 horas mergulhados nesse tema de forma profunda,
para conhecer melhor o contexto histórico e cultural do Novo Testamento. Pode deixar minha inscrição feita já. É isso aí, vamos para cima. Você que não me acompanha no Instagram, entre aí também, vai lá, o Éder F. Moreira, e acompanha lá. Todos os dias, 11 horas da manhã, tem um conteúdo novo para edificar e fortalecer a sua vida. Tá bom? Jeanzinho, obrigado. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. E é muito importante realmente esse tema. A gente aqui conversando nessa conversa, a gente consegue entender o quanto que é importante a cultura judaica para nós entendermos realmente a Bíblia, muitos versículos, e para a gente entender coisas de hoje que nós fazemos que às vezes nós não sabemos de onde que vem, e nós vemos que muitas das coisas vêm da cultura judaica, que nós pegamos isso dessa cultura. Então é muito importante isso, porque a gente entende o contexto que a gente vive hoje também para entender a Bíblia. Porque Sim. senão muitas das vezes a gente lê um texto, Sim. não sabe como é que explica e a gente entendendo o contexto. E alguns nós textos vemos que se clareia. só podem ser explicados à luz do contexto histórico-cultural. É por isso que eu fui despertado, né? Estou terminando agora a minha pós-graduação justamente nessa área, mundo judaico e helênico. História, cultura e religião. Estudando toda a história, né, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, para saber desses detalhes, né? E eu espero que esse podcast tenha despertado você também para você se interessar mais por esse assunto. Muito obrigado por sua companhia, que Deus continue abençoando você e te esperamos na próxima edição do Bibluscast Papo de Bíblia. Pai do Senhor, pessoal, até o próximo episódio, que Deus possa abençoar você e que você venha se interessar cada vez mais por Papo de Bíblia, porque nós estamos aqui para te ajudar.